A paz do Senhor. Nesta semana estamos iniciando um estudo novo, né? Agora na verdade, como se fosse uma série, né? De estudos escalonados dentro de mais ou menos o mesmo assunto. O estudo dessa semana tem o título de O Perdão de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 7. Eu quero primeiro orar com você. Jesus, no teu nome, Senhor, é que eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos ensine na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que as pessoas sejam tocadas, meus irmãos, amigos que estão do lado de lá, que todos nós aprendamos e possamos nos voltar cada vez mais para o Senhor, e esperando na tua graça, em nome de Jesus. Então, irmãos, antes de começar, eu quero dizer que eu creio que Jesus está voltando. Você crê? Quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? E aquele que tem o costume, né, a disciplina de ler, meditar na palavra de Deus, sabe que o mundo não aguenta mais, as pessoas não aguentam mais sofrer e que Jesus tem que voltar logo. Ele prometeu que voltaria, né? Então, como nós devemos estar em vista da iminente volta do Senhor? Deveremos estar preparados, né? Então, se você ainda não teve a oportunidade de abrir o seu coração, confessar o seu pecado e receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, no final desse estudo eu quero orar com você. Amém? Então, o perdão de Deus. 1 João 7 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós começamos vendo como é a nossa situação antes da conversão. Eu disse a nossa porque é comum a todos nós, né? O Espírito Santo diz em Efésios, Deus lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Ele nos deu vida. Ele, Jesus Cristo, né? Quando todos nós andávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Transgressão é transgressão da lei de Deus, pecados, né? Transgressão tem a ver com rebeldia, né? Ter uma vida contrária à vida de Deus. Pecados tem a ver com mentira, furto, pornografia, enfim, né? Tantas coisas. Nós sabemos o que é o pecado. E o Espírito Santo diz que nós andávamos em um outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o padrão deste mundo, segundo os ensinos do mundo. Mas Ele nos deu vida, porque nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar é o diabo. Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo. Este espírito que ainda agora atua nos filhos da desobediência. Aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que rejeitam a Deus. E que entre eles, também nós todos nós andamos no passado.
segundo as inclinações da nossa carne. Inclinações da nossa carne, desejos do nosso corpo, nossos desejos interiores, né? De prazer, de alegria, de festejar. Só que nesses desejos nós fazemos somente a vontade da carne. Fazemos só a nossa vontade, a vontade dos nossos pensamentos. Nós fazemos aquilo que nós achamos que está certo e nós desenvolvemos todo um método de defesa quando a gente diz que eu sou mais eu. Né? Existem algumas frases assim clássicas, né? Eu sou mais ninguém tem nada com a minha vida, a minha vida me pertence, né? Eu quero só ser feliz, eu mereço ser feliz. Conhece algumas frases assim, né? Aquela nossa axiologia, mas a Bíblia diz que éramos por natureza filhos da ira, como também todos os outros. A ira de Deus. No Evangelho de João, está escrito, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, essa vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Né? Quando nós andamos segundo os nossos padrões, que são ditados pelo mundo, nós nos afastamos de Deus. Então nós vemos que todos nós éramos rebeldes e pecadores. Olha o que diz o salmista no Salmo de número 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O Espírito Santo nos diz em Efésios, entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, né? Segundo a nossa inclinação, carne, no caso é corpo, segundo o nosso corpo, os desejos, né? De satisfação do nosso corpo, fazendo a nossa vontade, né? A vontade da carne, fazendo a nossa vontade própria e dos nossos pensamentos, sem levar em conta a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, ainda que às vezes dizíamos que levávamos em conta essas vontades de Deus. Né? E éramos, diz a Bíblia, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Segundo lugar, todos estávamos mortos nas nossas transgressões. O Espírito Santo diz, Deus, lhes deu vida. Deus deu vida a nós. Né? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, essa vida que o mundo leva, que as pessoas têm, né, de busca de prazeres, busca de alegria, busca da felicidade, a Bíblia chama de morte. Né? Nós estávamos mortos, ainda que achássemos estar muito vivos. Em terceiro lugar, os nossos procedimentos eram determinados pelos padrões do mundo, que são contrários aos padrões de Cristo. Sabe, gente, o mundo tem um padrão, né? Os padrões culturais do mundo, é claro que no mundo há várias culturas diferentes, mas existe um padrão que é comum a todo mundo. E esses padrões são contrários aos padrões de Deus, porque Deus também tem um padrão. Né? Deus tem um padrão que não se coaduna com os padrões do mundo. Os nossos procedimentos eram governados pelo príncipe
da potestade do ar, ou seja, por Satanás. É o que diz a palavra de Deus. Nós vivíamos presos presos às inclinações da nossa carne, ou seja, vivíamos escravizados aos nossos desejos, né? Aos desejos da carne. E por isso nós fazíamos, ou tenderíamos, ou tendemos, porque não acabou, por isso nós tendemos a fazer os nossos desejos, a realizar os nossos desejos. Que desejos são esses? Os prazeres mundanos, a vontade própria, ou seja, andar sem ter um juiz, não ter a quem prestar contas, né? Fazendo a nossa própria vontade, o que vem nos nossos pensamentos. Ou seja, egoísmo, independência de Deus, etc. e etc. Em Gálatas, capítulo 5, são enumeradas o que a Bíblia chama de obras da carne. Tá? E são conhecidas, diz a Bíblia, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Estão enumeradas em Gálatas, né? São o modo de vida segundo o padrão do mundo, que ensina essas coisas, que promove estas coisas. E aí, o Espírito Santo diz: declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que você se enquadra em uma dessas coisas que foram ditas aqui? Todos nós nos enquadramos. Mas aí então, agora, nós temos um problema. Você deve perguntar, mas então como é que é fácil para herdar o reino de Deus? Se quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus, como que eu faço? Se eu já identifiquei uma ou mais coisas dessas que eu pratico, que se identificam comigo, como? Então não há solução para mim. Eu quero dizer para você que existe solução. A conversão a Deus através de Jesus Cristo. Né? Pegue a sua Bíblia, leia Efésios capítulo 2, versículo 4 a 9, e você verá. Efésios capítulo 2 diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o que acontece na conversão? Pela graça sois salvos mediante a fé. Acontece, em primeiro lugar, arrependimento dos pecados e fé. Aceitando o que Deus fez em Cristo. Arrependimento quer dizer mudança de atitude, mudança de pensamento. Sabe, em outras palavras, é dar razão para Deus. Em outras palavras, é se reconhecer que é um pecador. Senhor, eu me enquadro em algumas daquelas condições que foram ditas em Gálatas. Eu sou pecador. Mas eu quero herdar o reino de Deus. Eu não quero continuar me identificando com aquelas obras da carne. Eu não quero continuar em pecado. Isso é arrependimento. O que eu faço? Eu aceito o que Deus fez por mim
em Cristo. E o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em meu lugar. Então, recebendo a salvação por intermédio de Jesus Cristo, recebendo, crendo que o sacrifício de Jesus, a única forma de eu herdar o reino de Deus, acontece então uma nova vida em mim, concedida por causa da misericórdia, por causa do amor e da graça de Deus, não por causa dos meus merecimentos ou dos nossos merecimentos. Sabe, irmãos, nós não merecemos nada. Não há mérito algum em nós. Nós merecemos sim, nós merecemos ir para o inferno. Nós todos, quando eu digo nós, somos nós, todas as pessoas, todos os seres humanos. Nós já nascemos condenados ao inferno. Por isso que o salmista diz, em pecado me concedeu a minha mãe. Sabe, ele não estava querendo dizer que sexo é pecado, ele quis dizer que quando a sua mãe o concebeu, foi em pecado. Aí o Espírito Santo vem e diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Somente pela graça. Em terceiro lugar, nós somos então, a partir deste momento em que recebemos essa graça bendita e maravilhosa de Deus, nós somos colocados em uma nova posição espiritual. O passado ficou para trás. Não importa o que fomos, mas sim o que somos. O Espírito Santo diz novamente, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas agora o Espírito Santo diz diferente. Ele fala, mas alguns de vocês eram assim. Alguns de nós éramos assim, irmãos. Mas, diz o Espírito Santo, vocês foram lavados. Lavados onde? Pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Deus fez por nós. Então é saber que todos os seus pecados foram perdoados. Nós temos que saber disso. Sabe? Deus, falando através do profeta Jeremias, ele diz, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior deles, diz o Senhor, desde o menor até o maior deles, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quanto o salmista agora vai dizer, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. É saber, meus irmãos, que nos tornamos filhos de Deus. No Evangelho de João, o apóstolo diz, mas a todos quantos o receberam, falando sobre Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É saber que somos livres do diabo, né? Vocês são do diabo, diz Jesus, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Agora, aí nos convertemos. Agora, a vida depois da conversão, isso nós veremos no próximo estudo, se Deus permitir. Agora, eu desejo cumprir a promessa que fiz e te ajudar a entregar a sua vida a Jesus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que estou perdido, preciso da salvação. Eu quero herdar o reino de Deus. Então, Senhor, perdoa meus pecados, entra no meu coração, faça morada na minha vida, me dê uma vida nova, me faça ser uma nova criatura. E perdoa meus pecados, Senhor, me dá o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até o próximo estudo, se Ele permitir. Amém?